Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao Alimento Diário. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Nós lemos no capítulo 6 ontem sobre que Deus tinha dito que toda a riqueza de Jericó deveria ser levada para o templo, para a casa do tesouro do Senhor, que se o povo de Israel tomasse, seria amaldiçoado. Deus deixou uma ordem, Deus deixou uma instrução, mas Acã, ele tomou daquilo que não era para ser tomado. Ele deixou de cumprir uma ordenança do Senhor. E então Josué, liderando o povo, eles vão para uma próxima cidade a ser conquistada. Ai, uma cidade bem menor, com menos pessoas, onde ele envia homens para espiar a terra, para saber a quantidade de homens, soldados que eles deveriam levar para conquistar essa cidade. E como uma cidade menor, os homens disseram, leva uns 2.000 ou 3.000 homens. E a Bíblia diz que cerca de 3.000 homens foram levados para conquistar Ai. E a Bíblia fala que o povo de Israel fugiu. O coração daquele povo, depois dessa derrota, se derreteu. A Bíblia fala que 36 almas foram mortas. 36 pessoas morreram. Parece pouco. Falando num mundo ou num tempo onde existia guerra, as pessoas matavam e morriam. Mas foi uma morte desnecessária, porque eram irmãos deles e foi uma morte que aconteceu por causa de uma desobediência de um homem. O pecado, ele fere o coração de Deus. O pecado realmente desagrada ao Senhor. O pecado, ele traz consequência para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Talvez, eu não sei o que você tem ouvido de Deus, ou o que você ouviu, ou qual é a parte da palavra do Senhor, qual parte das ordenanças de Deus que você tem deixado de cumprir. Mas eu te convido, através desta palavra, a voltar ao Senhor, a se voltar ao Senhor, a obedecer às ordens de Deus na sua vida. Existem perdas que vêm nas nossas vidas que, na verdade, elas não precisariam acontecer, mas elas vêm e elas acontecem porque nós deixamos de cumprir uma ordem do Senhor. Após a perda, após a derrota do exército na tomada de Ai, Josué, como líder, ele chora, ele rasga as vestes, ele vai chorar, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor. E então, realmente, ele começa a questionar, a perguntar por que Deus tinha permitido isso. Então, Deus fala que Israel pecou. Josué, ele não sabia até então. Mas então ele se levanta realmente e Deus começa a mostrar a tribo, família, a casa, até chegar realmente em Acã. Algumas vezes nós achamos que por fazer campanhas, por fazer votos, por fazer sacrifícios, isso vai substituir a questão da obediência. E não, meu amado. Quando nós erramos e quando Deus nos mostra o pecado e quando nós somos realmente expostos pela palavra de Deus, nos orientando aquilo que deve ser feito, tem que acontecer o arrependimento. Porque Deus, ele conhece todas as coisas. Nada fica em oculto diante do Senhor. Muitas vezes nós queremos queixar das coisas que nós estamos vivendo, ou que está sobrevindo sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia fala assim, queixe-se cada um dos seus pecados. Quer queixar de algo? Queixe-se dos seus pecados. Chore, transforme o riso em pranto, se humilhe diante do Senhor, porque a Bíblia diz que a pessoa que se humilha diante do Senhor, Deus, ele exalta. Então a Bíblia fala que, chegando até Acã, Josué fala, por que você fez uma loucura em Israel? Glorifica a Deus e conta realmente o teu pecado. E então ali a gente vê uma confissão detalhada de Acã.
Muitas vezes quando nós pedimos algo, pedimos uma bênção, pedimos um milagre, esperamos um favor de Deus, nós contamos detalhadamente aquilo que queremos. Mas quando nós pecamos, nós falamos, pequei. E Deus espera que você realmente detalhe aquilo que você realmente cometeu. A Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, para que nós possamos ser sarados. Quando nós pedimos perdão a Deus, Deus perdoa os nossos pecados, sim, quando nós abrimos nosso coração, mas é necessário ter alguém, um homem, uma mulher de Deus, que possa orar por você, que possa te ajudar nessa caminhada, para que você seja sarado. Então Acã, ele começou a falar detalhe por detalhe daquilo que ele tinha feito, como ele fez, como ele tomou a capa babilônica, como ele tomou a prata, como ele tomou aquilo que não era para ele tomar, como ele se apropriou daquilo que Deus tinha dito que não era para se apropriar. Então, meu querido, Deus trouxe a consequência sobre a vida dele. Tudo que plantamos nós vamos colher. E a questão é que Acã, ele foi apedrejado, Acã, ele foi queimado, mas não foi só Acã, foi a sua família, foi tudo que ele tinha. Israel perdeu a guerra para Ai de uma forma desnecessária, perdeu-se vidas de uma forma desnecessária. Acã morreu porque não precisava ter morrido se ele tivesse ouvido, se ele tivesse lembrado daquilo que Deus tinha falado, se ele tivesse obedecido ao Senhor. A sua família morreu por um pecado de Acã. Os bens que ele tinha foi embora. Então, meu querido, é tempo de você se voltar ao Senhor. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei, mas se esta palavra está chegando para você, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Então, meu querido, chega de perda, chega de perder as coisas, chega de sofrer o dano, se volte ao Senhor, se arrependa, confesse, rasgue o seu coração e permita que o Senhor transforme a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocar a Ele enquanto Ele está perto. Acã não teve a oportunidade de continuar a sua vida, mas se você está vivo, Deus está te dando essa oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de refazer. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade que você está tendo. Então, meu querido, que nós possamos tomar como lição este episódio, que a sua família, que os seus filhos, que tudo aquilo que você conquistou, você não possa perder tudo aquilo que você lutou para ter por uma questão de desobediência. Se volte ao Senhor, se arrependa e viva uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Este foi o nosso alimento diário de hoje. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se esta palavra ministrou o seu coração, compartilhe ela. Por certo, existem pessoas que precisam ouvir esta mensagem. E curta. Deus abençoe você em nome de Jesus.